Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Será que ela vai ser anulada? Nós vamos ver o que diz, né, o futuro presidente, o presidente eleito, né, nessa última eleição, o presidente Lula. Então nós vamos falar sobre essas concessões da aposentadoria. Então é um tema que é de total interesse de todos os aposentados, de todos os pensionistas, enfim, de todos os beneficiários do INSS, né? Essa reforma que aconteceu em 2019 no atual governo do Jair Bolsonaro. Então nós vamos ver o que diz o futuro presidente sobre essas concessões dessas aposentadorias. Então eu faço o convite para você nos acompanhar até o final, para você ficar bem informado e bem informada de todo esse assunto, tá certo? E antes de começar, eu gostaria de pedir uma gentileza para você, é super rápido. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, se você puder compartilhar. Melhor ainda, só assim mais pessoas ficam bem informadas e bem informadas assim como você. Desde já agradeço a colaboração de todos. Pessoal, o presidente eleito, né, o presidente Lula, ele vai ter diversos desafios econômicos para enfrentar a partir, né, de 2023, né? Então, entre eles vai ser a possível reforma da Previdência, né? Então, como diz, uma possível reforma, revisão, né, da Previdência, né? Então, essa medida ela foi adotada durante o mandato do Jair Bolsonaro, teve essa reforma em 2019. Então, no plano de governo do futuro presidente, ele apresenta proposta, né, a respeito da concessão das aposentadorias. A reforma da Previdência entrou em vigor em 2019, né, por meio da emenda constitucional 103, então as concessões de aposentadorias aos trabalhadores brasileiros, seja no setor privado ou no setor público, elas diminuíram cerca de 37% em 2020, se comparar com o número do ano anterior, né? Então, o que o Lula pensa sobre essa reforma da Previdência, né? O cálculo de benefício, a idade mínima e as regras de transição foram os principais pontos de mudança na reforma da Previdência, né? Então, as novas condições do processo de aposentadoria dos trabalhadores, né, não condizem com o projeto do petista, né, que já afirmou uma revisão das medidas no seu futuro governo. Então, né, como nós estamos vendo, o futuro governo ele já afirmou que vai fazer uma revisão, né, uma revisão nessa reforma que houve, da reforma da Previdência, né, e com certeza a tendência, né, é que ele beneficie mais os trabalhadores, né, os futuros aposentados, os futuros pensionistas, os futuros beneficiários do INSS. Então, uma das condições recentes mais controversas para conseguir a aposentadoria é a exigência da idade mínima. O presidente entende que a medida é como uma afronta à proteção da vida dos trabalhadores, que não terão como se aposentar antes de 55 anos de idade, mesmo que tenham contribuído por mais de 25 anos, por exemplo, né? Então esse é um tema forte nessa reforma que aconteceu em 2019 do atual governo, né? Que uma pessoa antes de 55 anos de idade, ela não consegue se aposentar. Outro ponto da reforma deve ser revisto em 2023 é a pensão por morte, né? E passou a ser 50% do valor da aposentadoria, mais 10% para cada dependente, né? O único caso em que o beneficiário recebe 100% do valor, a que tem direito antes da reforma da Previdência de dependentes inválidos ou com deficiência, né? Então, esse ponto aí é muito forte, né? Sobre a pensão por morte, a pessoa passa a ter 50% do valor, né? Mais 10% por cada dependente, então ficou uma coisa foi um corte muito grande. Então, é por isso que eles vão, né? O futuro governo vai olhar com muito carinho sobre essa reforma da Previdência que foi feita em 2019, né? Então, o presidente eleito tem como uma das principais propostas econômicas o aumento do salário mínimo com reajuste acima da inflação. A medida afeta diretamente os aposentados, já que o salário mínimo é o valor piso das aposentadorias, pensões e outros benefícios sociais e previdenciários, como o BPC, o benefício da prestação continuada. Com o aumento, né, com o aumento do salário mínimo, com o aumento do salário mínimo acima da inflação, né, o salário mínimo é a base de aumento de todas as aposentadorias, né, de todas as pensões, todos os benefícios do INSS, né, até o BPC, né, o benefício de prestação continuada, aumenta o salário mínimo, essas aposentadorias, essas pensões, esses benefícios,
eles também recebem aumento, né? Já que a base para esse aumento é o aumento do salário mínimo, né? Implantado nos 2 mandatos de Lula como presidente, 2 mandatos anteriores, né, o reajuste do salário mínimo acima da inflação é um alvo de crítica da oposição pelo impacto que pode causar às despesas no governo. No atual mandato, né, o valor do salário mínimo foi reajustado anualmente de acordo com a inflação. O petista acredita que o aumento real do salário mínimo é parte estratégica do plano de fortalecimento da economia, ou seja, com o trabalhador ganhando um salário com reajuste acima da inflação, ele vai consumir mais, né, e vai contribuir para o crescimento do mercado interno nas receitas do país. Além da revisão nas medidas da reforma da Previdência, o presidente, né, o futuro presidente, ele cita em seu plano de governo a inclusão de novas categorias, né, de trabalho no sistema previdenciário, como os motoristas e entregadores de aplicativo. Tá? Então essas funções que tiveram grande adesão nos últimos anos do Brasil serão consideradas como são consideradas hoje, né, como subemprego, pois não há garantia de direitos trabalhistas ou benefícios previdenciários pelo tempo de trabalho. Então, pelo que a gente está vendo aqui, né, o futuro presidente está preocupado com essas categorias de trabalhadores, né, como motorista e entregadores de aplicativo, né, porque eles não têm nenhuma lei, nenhuma garantia de trabalhista, né, nenhum benefício, né, que fale sobre essas profissões. Então, pelo que a gente está vendo aqui, nesse futuro governo, ele vai dar uma atenção maior para esses trabalhadores, né, motoristas e entregadores de aplicativo, para que tenham direito trabalhista e direitos previdenciários, né? Apesar de ser citado no plano de governo do presidente eleito, né, os demais candidatos também falaram, né, o Ciro Gomes, a Simone Tebet, mas a reforma da Previdência mal aparecia nos debates, né, entre os presidentes, entre os candidatos, né? Propagandas eleitorais gratuitas também não falavam muito a respeito da reforma da Previdência, né? Então, em 2018, esse tema, né, Previdência, foi bem debatido, mas essa eleição que tivemos agora não foi o alvo, né, dos debates, né? Então, falaram um pouco, né? O atual presidente, o Jair Bolsonaro, que esteve à frente da promoção da reforma da Previdência, ele foi o responsável pela implantação em 2019 e não citou essa medida em seu plano de governo deste ano, né? Então, derrotado ao tentar a reeleição, Bolsonaro também não aborda os assuntos do salário mínimo ou das aposentadorias dos trabalhadores brasileiros em seu documento de proposta. Então, pessoal, como a gente está vendo, né, essa reforma da Previdência, a intenção, o que ele passa nessas falas é que vai fazer uma revisão nessa reforma. Esperamos que tudo que foi falado ele atenda essas pessoas, né, que estão aí no mercado de trabalho. Eles precisam de direitos trabalhistas e também de direitos previdenciários, de benefícios, né, e mexer também nessas aposentadorias que tá um pouco defasada, né? A pessoa vai se aposentar, principalmente uma pessoa que precisa de repente de um auxílio-doença, ela vai se aposentar e vai ganhar 60% do salário. Então não é justo, ainda mais principalmente essas pessoas que vão ficar à mercê desse salário que vão ser dado, né? Mas, pô, é só 60%. É um corte muito grande, ainda mais com pessoas que vão precisar desse dinheiro para medicamentos. Então, não é justo. E como o Lula falou nesse programa de governo na campanha, vamos ver se ele atende, se ele mexe e se ele melhora esses valores para todos os futuros aposentados e pensionistas. Tá certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição nos comentários. E a gente se encontra no próximo vídeo, se Deus quiser.